É uma alegria estar de volta a esta igreja. Agradeço o gentil convite que me fizeram. Qualquer pessoa pode ser convidada uma vez. Uma segunda vez mesmo, pode até ser por um senso de compaixão, não é? O segundo convite não se saiu muito bem, vamos dar uma segunda chance para ele. Mas, de qualquer forma, é uma alegria estar aqui, rever muita gente amiga, gente bondosa, bons cristãos, gente bonita. Estar com o Gabriel e a minha filha. Me casei nesta igreja, alguns aninhos atrás. É sempre bom estar aqui com vocês. Gostaria de convidá-los, nesta manhã, a abrir a Bíblia, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. E nós vamos ler os versículos 8 a 17. Romanos, capítulo 1, 8 a 17. Diz Paulo: em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los. Porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. E agora os versículos 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: justo viverá por fé. Uma breve oração. Bom Pai, a nossa prece é para que neste momento, ao abrirmos e estudarmos a Tua palavra, que a Tua voz seja ouvida, que o Espírito Santo ministre os ensinos nesta manhã, nos toque o coração e nos transforme com a Tua graça e pelo poder do Evangelho. Em nome de Jesus, amém. A mensagem desta manhã é baseada principalmente nesses últimos 2 versículos que lemos, versículos 16 e 17. Os estudiosos descrevem estes versículos como o tema de Romanos. Uma espécie de resumo, a essência da carta, a essência da epístola. Romanos é a maior e geralmente considerada a mais importante dentre as cartas de Paulo. Ela é a primeira da lista de cartas de Paulo, exatamente por ser a maior. As cartas de Paulo estão organizadas por tamanho. Martinho Lutero, o pai da reforma protestante, considerava Romanos o livro mais importante do Novo Testamento. Pela forma como esse livro
define, pela forma como Romanos articula a doutrina da salvação. Nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, nós encontramos a história de Jesus. Os evangelhos narram a história de Jesus. Mas é Romanos o livro que melhor explica o significado de Jesus. O significado da obra salvífica de Deus por meio de Jesus Cristo. E Romanos teve tudo a ver com a história de Martinho Lutero e a história da Reforma Protestante, da qual somos herdeiros. Lutero era um monge agostiniano, na cidade de Wittenberg, na Alemanha, que vivia atormentado com a ideia de que a justiça de Deus, se vocês olharem a primeira frase do versículo 17, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Ele imaginava que a justiça de Deus era uma espécie de justiça retributiva, justiça punitiva, a justiça pela qual Deus pune o pecador. E por mais que se esforçasse, ele achava que nunca seria bom o bastante para agradar a Deus, para ser aceito por Deus. Suas orações, seus jejuns, suas penitências, nada era o bastante e ele vivia atormentado por causa disso. Em 1510, aos 26 anos de idade, em sua peregrinação a Roma, visitou a Scala Santa. Talvez alguns de vocês a conheçam. Aquela mesma escada que, segundo a tradição, Jesus subiu ao comparecer perante Pilatos. E essa escada agora havia sido trazida para Roma. A Igreja Católica na época, e ainda hoje, ensina que todo aquele que subir de joelhos esta escada, 28 degraus, orando o Pai Nosso em cada degrau, beijando cada degrau, estará perdoado de todos os seus pecados. E assim Lutero o fez. Cada degrau, subindo de joelhos, orando o Pai Nosso, beijando o degrau. 28. E lá de cima ele parou, olhou para baixo e pensou: mas quem garante que isso realmente funciona? Ele não conseguia se sentir mais perto de Deus por haver feito aquilo. E quanto mais ele se esforçasse, quanto mais ele fizesse, maior era a sua frustração e o seu desamparo. Ele escreveu: minha situação era tal que, embora sendo um monge impecável, eu vivia diante de Deus como um pecador de consciência atormentada e que nada que eu fizesse haveria de aplacar a ira dele para comigo. Até que um dia, Lutero teve a chamada experiência da torre. Ao estar meditando e orando na torre da igreja do castelo, ali na cidade de Wittenberg, suas atenções mais uma vez se voltaram ao versículo 17, porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. E foi ali que Lutero finalmente compreendeu a essência do evangelho. Ele compreendeu que a justiça divina de que Paulo fala aqui, longe de ser a justiça mediante a qual ele pune o pecador, é na verdade a justiça mediante a qual Deus salva o pecador. É a justiça que em sua graça, em sua misericórdia, Deus dá livremente àquele que crê. A justiça que o pecador não tem, mas que Deus dá em Cristo Jesus a todo aquele que crê.
Nas palavras do próprio Lutero, desse momento em diante eu senti que havia nascido de novo, e que as portas do paraíso se me haviam sido abertas. Toda a Escritura adquiriu um novo significado, e ao passo que antes a expressão justiça de Deus me enchia de pavor, ela agora se me tornou indizivelmente doce, em virtude de um grande amor. Esta passagem de Paulo, diz ele, se tornou para mim como que a porta do céu. Em outras palavras, Lutero descobriu o Evangelho. Ou talvez até pudéssemos dizer que o Evangelho descobriu Lutero. Da mesma forma como acontecera com Paulo, 1500 anos antes. Paulo se tornara um pregador deste Evangelho, um expositor deste Evangelho, maior que o cristianismo já produziu. Em seu encontro com Cristo, na estrada de Damasco, Paulo compreendeu quem Jesus realmente era, porque ele viera ao mundo, e o que de fato acontecera na cruz do Calvário. E que reviravolta, assim como na vida de Lutero, que reviravolta isto não provocou na vida de Paulo. Também recapitulando sua experiência, ele escreve em Filipenses: tudo que antes eu valorizava, tudo que era lucro para mim, eu considerei perda, por causa de Cristo. Por causa de Cristo, na verdade, considero tudo como perda, pela sublimidade do conhecimento de Cristo. Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas, e as considero como refúgio, como lixo, para poder ter a Cristo, ganhar a Cristo. E aí ele completa: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, das obras, do esforço humano, mas aquela justiça que é mediante a fé. Fé em Cristo, a justiça que procede de Deus. E Romanos, como disse, em se tratando do Evangelho, Romanos é a obra-prima de Paulo. Todas as suas cartas são importantes e são profundas, mas elas tocam em temas diferentes. Se o assunto é o Evangelho, é Romanos. É a mais clara, a mais lúcida exposição do Evangelho e suas implicações doutrinárias e práticas que encontramos no Novo Testamento. Paulo já era um apóstolo maduro quando escreveu Romanos. Já tinha cerca de 22, 23 anos de ministério, desde que encontrara Cristo nas proximidades de Damasco. Já havia feito 3 viagens missionárias, já havia evangelizado boa parte da Ásia Menor, da Macedônia, da Grécia. E agora ele se prepara para ir mais longe, ele está planejando uma 4ª viagem missionária. Ele diz em Romanos capítulo 15, vocês podem ler depois, que ele estava planejando ir para a Espanha. E então ele escreve aos romanos para compartilhar o seu plano, e ele fala: eu gostaria de visitá-los quando eu estiver a caminho da Espanha. Paulo nunca havia estado em Roma. Já havia cristãos lá, já havia uma igreja em Roma. Não sabemos quem fundou aquela igreja, mas já havia cristãos em Roma. Paulo escreve para eles. Ele conhece várias daquelas pessoas, leiam Romanos 16. Ele tem até parentes em Roma. E ele deseja visitá-los. Se vocês ainda estiverem com a Bíblia aberta em Romanos 1, versículo 15, por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma, a capital do império, a maior cidade do mundo mediterrâneo, com mais de 1 milhão de habitantes, uma gama de edifícios governamentais, que só chegaria a ser equiparada por uma outra capital no século XIX.
Uma cidade enorme, cheia de recursos, talentos, poder, mas uma cidade decadente, moralmente em ruínas. E seria justamente isto que mais tarde provocaria a queda de Roma. Mas Paulo quer anunciar o Evangelho ali. E então, ele faz 3 afirmações. E é sobre essas 3 afirmações que eu quero concentrar a nossa atenção nesta manhã. A primeira delas, no versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho. Aqui Paulo está falando algo que vem do seu coração. As cartas contêm verdades divinamente inspiradas, as epístolas, mas elas refletem também os sentimentos, o momento, as expectativas, as circunstâncias em que os autores se encontravam. E Paulo diz, não me envergonho do Evangelho. Esta afirmação por si só já revela o quão impopular era o Evangelho nos dias de Paulo. Talvez ainda mais do que hoje. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, Paulo fala que o Evangelho com sua mensagem da cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Grego aqui significa todo não judeu. Naquela região do mundo mediterrâneo, a língua predominante era o grego. O Evangelho era escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Por que escândalo para os judeus? Por causa de Deuteronômio 21, 23, que diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para os judeus, o fato de Jesus ter morrido no madeiro o colocava sob a maldição de Deus. E, portanto, para eles a crucificação era por si só a maior prova de que Jesus não era o Messias, não era o escolhido de Deus. Ele era o maldito de Deus. As reivindicações messiânicas de Jesus e depois dos apóstolos eram absolutamente infundadas. A própria cruz era a maior evidência de que Jesus não era o Messias. Para os gregos, para os não-judeus, eles tinham ainda mais motivos para rejeitar o Evangelho. Tinham objeções filosóficas, objeções sociais, objeções religiosas ao Evangelho. No âmbito da filosofia, por exemplo, os gregos concebiam um Deus que era totalmente indiferente à realidade humana, aos problemas, aos sofrimentos humanos. Os filósofos gregos usavam a expressão apatheia, a palavra apatheia, de onde veio a nossa palavra apatia, para descrever Deus. É a completa incapacidade de sentir. Os gregos argumentavam que se Deus pudesse sentir alguma coisa, sentir alegria ou tristeza, ira ou pesar, isso significa que ele podia ser manipulado. Podia ser manipulado inclusive pelo homem. E naquele momento, portanto, ele seria menor do que o homem. Os filósofos gregos não poderiam conceber isto. É por isso que para eles, o Deus dos filósofos, greco-romanos, para eles Deus nada sentia. Não podia ser influenciado pelo comportamento humano. Plutarco, um escritor mais ou menos contemporâneo de Paulo, considerava um insulto a ideia de que Deus pudesse se envolver nos assuntos humanos. Para a mente grega, portanto, Deus jamais poderia se tornar homem, jamais. Jamais poderia morrer por amor ao pecador, jamais. Para eles a história do Evangelho era impossível. Era uma ofensa. Era uma profanação. Jesus jamais poderia ter sido o Deus encarnado que morreu para a salvação do homem.
Mas não ficava só por aqui, os gregos também negavam a ressurreição, completamente. Os gregos acreditavam em imortalidade da alma, eles não acreditavam em ressurreição. Aliás, se o mundo ocidental acredita em imortalidade da alma, inclusive segmentos cristãos, é por conta dos gregos. Ésquilo, um escritor do 5º século antes de Cristo, declarou o seguinte: quando alguém morre e a terra bebe o seu sangue, acabou, não há retorno, não há ressurreição. Se vocês olharem Atos 17, quando Paulo está pregando em Atenas, aos filósofos estoicos e epicureus da época, tudo está indo bem, até o momento que ele fala na ressurreição de Jesus Cristo. Diz o livro de Atos que eles começaram a zombar de Paulo, literalmente a zombar de Paulo. Capítulos mais tarde, ou alguns anos mais tarde, Atos 26, quando Paulo está sendo julgado pelo governador Festo ali em Cesareia, depois que ele foi preso, Paulo apresenta a sua defesa, e tudo está indo bem, até o momento que ele menciona a ressurreição de Jesus. Naquele momento, o governador romano Festo se levanta: Paulo, você está louco, Paulo? Leiam lá, palavras de Festo: você está louco, Paulo? As muitas letras o fazem delirar. Mas havia outras objeções também. Objeções sociais, religiosas. Quem eram os judeus no mundo antigo? No mundo antigo, os judeus eram um povinho diferente, chato, discriminado por conta das suas peculiaridades religiosas, até odiado. Os judeus praticavam a circuncisão, que praticamente ninguém praticava. Os judeus guardavam o sábado, os greco-romanos ficavam dizendo que eles eram preguiçosos. Os judeus não comiam carne de porco e adoravam só um Deus, sem fazer estátuas, imagens desse Deus. Rejeitavam os deuses greco-romanos. Os judeus eram um povo estranho. Tem também a crucificação de Cristo. A crucificação era tão bárbara que a lei protegia os cidadãos romanos. A lei romana protegia os seus cidadãos. Nenhum cidadão romano poderia ser condenado à crucificação. Só eram crucificados prisioneiros de guerra, criminosos ou escravos. Quem, portanto, no mundo antigo, no mundo greco-romano, acreditaria que alguém, um judeu, condenado à morte por crucificação, rejeitado pelo seu próprio povo, seria o salvador do mundo? Quem acreditaria nessa história? Autores romanos, do final do primeiro e início do segundo século, descrevem o cristianismo como uma perigosa superstição. Uma superstição repulsiva. Da perspectiva humana, a pregação do Evangelho no mundo antigo estava fadada a ser um retumbante fracasso. Mas não para Paulo. Eu não me envergonho do Evangelho, diz ele. Ele sabia o que era o Evangelho. Ele havia experimentado o poder do Evangelho. Fora chamado para ser um pregador do Evangelho entre judeus e gentios. E no mesmo Atos 26, no mesmo capítulo 26 de Atos, quando ele está se defendendo perante o governador Festo e o rei Agripa, ele fala: eu jamais fui desobediente ao chamado celestial, à visão celestial. A despeito de tudo o que ele enfrentara, rejeição, sendo expulso de cidades, expulso das sinagogas, sendo açoitado, sendo aprisionado, sendo apedrejado,
experimentando naufrágios, fome, frio, cansaço, enfermidades. A despeito de tudo, ele dizia: eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho. E a segunda afirmação, no versículo 16, é a razão pela qual ele não se envergonhava do Evangelho. Ele diz: porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Queridos, esta é uma das mais simples e objetivas definições do Evangelho que encontramos no Novo Testamento. É o poder de Deus para a salvação. A palavra Evangelho é uma palavra grega, euangelion, em grego. Significa boas novas. Simplesmente isso, boas novas. No Novo Testamento, Evangelhos são as boas novas do que Deus tem feito por meio de Cristo Jesus para salvar a humanidade, para resgatar a humanidade. E aqui eu quero destacar 2 pontos. O primeiro ponto tem que ver com a origem do Evangelho. A origem do Evangelho. Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus. E se vocês lerem comigo os versículos 1 a 4, aqui de Romanos 1, ele vai dizer: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, Evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este Evangelho diz respeito ao seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus é a origem do Evangelho. O Evangelho que se origina em Deus, um Evangelho que é concebido por Deus, Evangelho que é levado a efeito por Deus. Essa é uma ideia comum nas cartas de Paulo. Em Gálatas capítulo 1, ele vai dizer: o Evangelho por mim anunciado não é uma mensagem humana, porque eu não recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi diretamente de Deus, mediante revelação. Queridos, o Evangelho não é uma invenção humana, não se baseia na criatividade humana, na filosofia humana, na sabedoria humana, no poder humano. Não chegou até nós por estratégias humanas, e não depende do esforço humano para alcançar os seus objetivos. É importante que se diga que não há nada, escutem bem, não há nada, nem remotamente parecido com o Evangelho de Jesus Cristo nas religiões não bíblicas, do passado ou do presente. Religiões de feitio humano. Nas religiões pagãs, os deuses são irados e precisam ser apaziguados mediante dádivas, esforço, renúncia, autoflagelamento, sacrifícios, inclusive sacrifícios humanos. Nas religiões humanas é o homem tentando agradar a Deus, tentando descobrir a Deus, tentando chegar até Deus, tentando satisfazer a Deus. É o homem tentando penetrar no divino, ser absorvido pelo divino, tornar-se um com o divino. Todas as religiões humanas. O Deus da Bíblia é um Deus que ama. E Ele ama a tal ponto de dar o seu Filho para o resgate da humanidade. A salvação pertence ao Senhor. É a ênfase bíblica. A origem do Evangelho é Deus. O segundo ponto aqui
É o propósito do Evangelho. O propósito do Evangelho é a salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, diz Paulo. O Evangelho é o meio usado por Deus para reconciliar o mundo consigo, trazer de volta aquele que se perdeu, colocá-los novamente em harmonia consigo. Leiam comigo, por gentileza, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 a 20. Diz Paulo: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Um conceito conhecido por todos nós. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Já ouvimos isso inúmeras vezes. O Evangelho é Deus querendo reconciliar o mundo consigo, querendo salvar o mundo. Mas essa ideia já não é mais tão comum quanto era algum tempo atrás. Existem diferentes evangelhos sendo pregados hoje em dia, confundindo, inclusive, os fiéis. Existe, por exemplo, o evangelho motivacional. Queridos, essas expressões que eu vou usar agora são expressões usadas na literatura por aqueles que defendem estes evangelhos alternativos. O evangelho motivacional é uma espécie de o evangelho da autoajuda. É algo como Deus ajuda aquele que se ajuda a si mesmo. Vocês já ouviram esta frase? O objetivo do evangelho motivacional é fazer com que alcancemos uma vida plena, de significado e propósito. É um evangelho focado no homem, nas suas habilidades pessoais. O evangelho motivacional assume que nós temos habilidades de mudar a nós mesmos, nós somos capazes. Uma variação do evangelho motivacional é o evangelho terapêutico. Uma espécie de apoio psicológico. Faz com que nós nos sintamos bem conosco mesmos, mais confiantes no potencial humano. O evangelho terapêutico traz paz em meio aos desapontamentos, alívio em meio às tristezas, segurança em meio aos desafios da vida. Não muito diferente disso, existe o chamado evangelho da prosperidade. Vocês já ouviram bem, muito comum em alguns círculos. Ensina que a fé é expressa por meio do pensamento positivo, estratégias de autoajuda e doações à igreja. Traz prosperidade material, saúde, bem-estar. Quanto mais você dá, mais você vai ter. O propósito não é a salvação do pecado, mas é a libertação da pobreza, da enfermidade, de tudo aquilo que nos impede de desfrutar uma vida plena. O evangelho da prosperidade, focado no aqui e no agora. Há um outro evangelho que tem se tornado muito comum em nossos dias, também focado no aqui e no agora, é o evangelho social. Comuns entre grupos progressistas. Fortemente influenciado pelo marxismo cultural, o evangelho social vê o evangelho tão somente como um instrumento de transformação social. O evangelho se propõe a combater a injustiça, a desigualdade, o sofrimento, a opressão em qualquer de suas formas, raça, gênero, opções sexuais. E alguns até ensinam que enquanto o evangelho não curar estas feridas sociais, Jesus não virá. Uma das ênfases do evangelho social é um outro evangelho também, talvez possamos descrevê-lo como outro evangelho. Uma espécie de evangelho
ecológico, o evangelho da ecologia. A ecologia tem se tornado uma verdadeira religião em nossos dias. Tem o pecado original, que é a violação da natureza. Todos somos culpados, todos somos pecadores, precisamos nos arrepender, mudar o nosso modo de viver, de agir. Tem a Virgem Maria do clima por aí, os missionários desse evangelho pichando, vandalizando, invadindo, bloqueando. É a religião do clima, é o evangelho da ecologia. O que todos esses evangelhos têm em comum? Eles não falam sobre o pecado. Eles não falam sobre o pecado. O que todos esses evangelhos têm em comum é a falta do senso de pecado diante de Deus. A ideia de que todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos 3:23, é vista por muitas pessoas como tacanha, primitiva, ofensiva. Ouvi de um teólogo, algum tempo atrás, a palavra pecado é uma palavra rançosa e tem que ser evitada. E é por isso que muitos hoje ensinam que Jesus morreu tão somente para mostrar que Deus nos ama. Ou Jesus morreu como um exemplo de abnegação e sacrifício. Ou Jesus morreu para derrotar as forças do mal. Há alguma verdade nisso. Mas há algo que é mais importante do que isso. E que a Bíblia mais enfatiza, quase em cada página. Jesus morreu em nosso lugar. Jesus morreu em nosso lugar. Ele morreu a morte que nós merecíamos. Ele pagou a pena que era nossa, para que nós pudéssemos ter a vida eterna, a vida que Ele tem, a vida eterna. Se você ainda está com a Bíblia aberta, em 2 Coríntios capítulo 5, quero ler os versículos 14 e 15. 2 Coríntios 5. Pois o amor de Deus nos domina, porque reconhecemos isto: um morreu por todos. Cristo morreu por todos, logo todos morreram. Em Cristo nós morremos, nossa pena foi paga. E Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Deem uma olhada de novo no versículo 19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos. Queridos, desde quando Deus é de fazer vistas grossas ao pecado? Desde quando Deus é de não levar em conta o pecado humano? Mas foi isso que Deus fez, Ele não levou em conta os pecados humanos. Ele não imputou aos seres humanos os seus pecados, mas Ele imputou a alguém. Cristo, que morreu em nosso lugar, que pagou a pena, o castigo. Versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vocês conhecem uma das passagens mais belas da Bíblia. Ele tomou sobre si nossas enfermidades, nossas dores levou sobre si. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53. Lutero se referiu a isso como a feliz permuta. A feliz permuta. Cristo assume o nosso pecado e nos dá a sua justiça. Como que nós poderíamos alcançar isto, se não fosse pela iniciativa de Deus?
Uma ilustração contábil: o nosso pecado é debitado na conta de Cristo e a justiça de Cristo é creditada na nossa conta. Essa é a feliz permuta. Ele morre em nosso lugar para que nós tenhamos vida. Esta é a grande permuta do Evangelho. Esta é a grande permuta da salvação. Queridos, as boas novas do Evangelho só fazem sentido à luz das más novas do pecado. Do nosso pecado e da nossa alienação de Deus. Mas quantos hoje gostam de falar ou de ouvir sobre pecado? Quantos hoje se sentem pecadores? Tive uma professora de alemão, uma vez, e dizia: eu não me sinto culpada de jeito nenhum, diante de Deus, eu não tenho nada, não me sinto pecadora. Uma vez visitei o mosteiro da Grande Laura, lá na península do Monte Athos, na Grécia, mosteiro milenar, e havia 2 ocidentais ali, eu e um senhor britânico, muito gente fina, muito educado, muito amigo. E naquele primeiro dia nosso ali no mosteiro, ficamos hospedados no mosteiro, conversamos até quase meia-noite, sobre a Bíblia, sobre o Evangelho. E ele estava ali, liderando uma iniciativa britânica para preservar aqueles mosteiros milenares na península do Monte Athos. Mas ele disse: eu não me sinto pecador. Eu não me sinto mal diante de Deus, eu estou bem, eu sou uma pessoa educada, eu sou gentil, eu não me sinto em dívida diante de Deus. Mas, queridos, você não precisa estudar alemão ou ir no Monte Athos, na Grécia, para encontrar alguém assim. Basta sair às ruas de São Paulo, num restaurante, numa pizzaria, no sábado à noite. Pergunte quantos se sentem pecadores. Nos clubes, no seu local de trabalho, nas universidades, pergunte. A noção de pecado já não é mais bem-vinda no mundo de hoje por influência do modernismo, do humanismo moderno. Humanismo moderno, pensadores, principalmente das ciências sociais, insistem que o conceito do pecado original é um mito, é primitivo, que o homem é bom, o homem é capaz, no mínimo ele é neutro, influenciado pelo ambiente em que vive, pelas companhias. É só você sanear o meio ambiente, é só você melhorar a qualidade de vida e você vai ter pessoas boas e um mundo bom. Estou esperando isso. O reitor da Universidade de Oxford, na formatura no início do século passado, falou: dê-me 50 pessoas boas, eu vou mudar o mundo. Só 50, num mundo com bilhões de pessoas. E estas 50 ainda não foram encontradas. No frigir dos ovos, queridos, não há como negar que há algo profundamente errado com o mundo em que nós vivemos. Certamente há coisas boas, bonitas, mas quando tudo é levado em consideração, há algo profundamente errado com o mundo. As guerras, a corrupção, o preconceito, a criminalidade, o individualismo. O mundo está indo de mal a pior, não melhora. E quando ficamos a sós conosco mesmos, quando nos deitamos à noite, colocamos a cabeça no travesseiro e vamos fazer um breve balanço do dia, nos lembramos daquele
momento de raiva no trânsito, daquela mentirazinha básica para, até que bem intencionada, daquela mulher que atiçou os nossos instintos carnais. Nos lembramos daquela fraudezinha fiscal ou contábil. Eu estava trabalhando nessa listazinha aqui e falei para minha esposa, essa lista está muito masculinizada, eu preciso que você me compartilhe um pouco dos pecados de mulheres também. Isso aqui eu estou falando só de homem. Ela falou, querido, isso é porque o homem é muito mais pecador que a mulher. A inveja daquela roupa da sua amiga, da bolsa, do sapato, do cabelo, né? Aquela fofocazinha quando o grupinho se encontra. Tem alguma coisinha ali para a mulher também. Mas quando nos deitamos à noite e fazemos um rápido balanço do dia, não, irmãos, nós somos parte do problema. Em maior ou em menor grau, nós somos parte do problema. Mesmo com todo o progresso, todas as teorias sociais, o avanço tecnológico, as palavras de Jeremias continuam válidas. Enganoso é o coração humano, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. As pessoas não gostam mais de ouvir falar de pecado, mas um teólogo e filósofo, Reinhold Niebuhr, disse que a doutrina do pecado original é a única doutrina da fé cristã empiricamente verificável. Empiricamente verificável. Quando nossa primeira filha estava por nascer, eu disse à minha esposa, ela vai nascer falando, andando, pedindo para ir ao banheiro. Que ilusão, não é? Que ilusão. Educada com amor, com carinho. Mas de onde ela tirava aquelas reações de raiva? Aquele desejo de manipulação que chegava às vezes a se atirar no chão, bater na cabeça. Eu quero isso. De onde vem isso? Quem ensina? Qual é o pai, qual é a mãe que ensina isso aos seus filhos? Queridos, de onde vem isso? É a única doutrina da fé cristã empiricamente verificável. Nenhuma criança precisa ser ensinada a ser egoísta, teimosa e desobediente. E mesmo com toda a educação, alguns não superam esses traços. Isto porque o pecado é real. Pecado é mais do que um ato, pecado é uma condição do coração humano. Nós não nos tornamos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. Não temos tempo para uma abordagem completa sobre o pecado, mas por que nós precisamos do Evangelho? Precisamos do Evangelho porque somos pecadores. E o que o Evangelho se propõe a fazer por nós? Embora seja verdade que o Evangelho restaura a nossa dignidade, o senso de valor próprio, embora o Evangelho ajude a curar os traumas da sociedade, a nos tornar pessoas melhores, cidadãos melhores, embora o Evangelho também mude nossa perspectiva em relação àqueles que nos cercam, embora tudo isso seja verdade, Paulo diz, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É o poder de Deus para a salvação, perdão, reconciliação, restauração, vida eterna. O pecado é a força mais destrutiva que existe nesse universo. Mas o Evangelho é ainda mais poderoso. É o poder de Deus para a salvação. E terminando a terceira afirmação de Paulo em Romanos 1, 16 e 17, tem a ver com a forma como o Evangelho opera. Não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. Os judeus, nos dias de Paulo, acreditavam no mérito. Você tem que fazer por merecer.
A Igreja Católica, nos dias de Lutero e ainda hoje, acredita no mérito. A graça é recebida pela fé, como um dom de Deus, mas agora você tem que fazer por merecer a salvação, cooperar com Deus. Alguns adventistas falam de graça, mas a salvação só pode ser realmente experimentada quando alcançarmos a perfeição ou a impecabilidade absolutas. Falam mais sobre a lei que sobre a cruz, mais sobre a obediência que sobre a fé, mais sobre os 144 mil que sobre o sangue de Cristo. É um evangelho muito mais católico que bíblico. Sim, há um pouco de verdade em tudo isto. Mas o evangelho nos coloca em harmonia com Deus, restaura em nós a imagem de Deus. E este evangelho só pode ser recebido pela fé. Ele não pode ser merecido, ele não pode ser conquistado, ele não pode ser alcançado. Aqui é muito importante, irmãos, fazer uma diferença entre aquilo que o evangelho requer, daquilo que o evangelho produz. Muitos não têm essa distinção clara em sua mente. E o que é que o evangelho requer? O evangelho só requer arrependimento e fé. Só arrependimento e fé. O evangelho não requer mais nada. Agora o evangelho vai produzir. Ele vai produzir boas pessoas. Ele vai transformar vidas. Ele vai produzir uma nova vida. Os perfeccionistas ficam incomodados com isso. Eles se recusam a aceitar o claro ensino da Bíblia. E ficam se perguntando sobre a obediência, santificação, vida nova, vegetarianismo, etc, etc, etc. Irmãos, isso é o que o evangelho produz, não é o que o evangelho requer. O problema é quando invertemos estas coisas e olhamos para aquilo que o evangelho produz como se fosse aquilo que o evangelho requer. E quando isto acontece, de duas uma, ou nos tornamos arrogantes por causa de nossas conquistas espirituais. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano, dou dízimo de tudo quanto ganho, jejuo 2 vezes por semana. Só faltava Deus perguntar, muito bem, quanto é que eu te devo? Outro resultado é o desânimo. O foco em si mesmo, o foco nas obras, também pode levar ao desânimo, ao desespero. Será que eu estou salvo? Eu tenho me esforçado, mas eu percebo que não é o bastante. Me sinto pecador, me sinto imperfeito. Será que vou estar entre os 144 mil? Miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo desta morte? Queridos, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não há outra forma de recebermos os benefícios do evangelho senão pela fé. Não há como recebermos o crédito da perfeita justiça de Cristo senão pela fé. Pela fé ocorre esta maravilhosa permuta. Nós entregamos a Ele, Senhor, toma, é o meu pecador, é o meu coração, pecador, defeituoso. Me dá a tua justiça. Quero estar junto contigo na eternidade. Queridos, existe sim as más novas no mundo, as más novas do pecado. Mas mais acima delas estão as boas novas do Evangelho. O Evangelho era nos dias de Paulo e continua sendo hoje o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que fique bem claro, queridos, o evangelho não é acerca do que nós fazemos, mas acerca do que Deus faz. Pessoas boas não vão para o céu. Justos não vão para o céu. Não vim chamar justos, disse Jesus, e sim pecadores. No céu só vai haver pecadores, perdoados e transformados pela graça maravilhosa de Deus.
Que Deus nos ajude, para que nós experimentemos o poder do Evangelho em nossa vida. Amém.